Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, havendo Jesus provado o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Como era a preparação da Páscoa, para que não ficassem na cruz os corpos em dia de sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram os judeus a Pilatos que lhes quebrassem os ossos e os corpos fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram os ossos ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Tendo vindo depois a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram os ossos, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, penso que hoje tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez a missa em nosso mosteiro. Então é a missa de São Pio V, a missa tradicional, a missa de sempre, a missa que desde os primeiros séculos já tinha essa forma, mas para quem não conhece fica um pouco difícil, ainda mais aqui nos beneditinos, onde nem a epístola é traduzida, então imagino que deve ficar um pouco assim perdido. Então, rapidamente dar a estrutura da missa para que possam melhor aproveitar do fato de estarem assistindo a essa missa, que é a missa de sempre da igreja. Então, a primeira parte da missa, o padre, como vocês notaram, fica ali da parte de baixo, ele se inclina e diz o Confiteor e algumas outras orações de preparação à missa. O padre, quando pode, ele deve fazer uma preparação, mesmo fora da missa, para se preparar a esse grande sacrifício. E essa preparação, a igreja incluiu ela dentro do próprio rito, e por isso o padre, quando chega ali ao pé do altar, fica embaixo. Ele faz um ato de humildade, pedindo perdão pelos seus pecados. Os fiéis também se unem a esse pedido de perdão e rezam também, por sua parte, o Confiteor. Depois começa a segunda parte da missa, que outrora é chamada Missa dos Catecúmenos, porque era a parte da missa que aqueles que estavam se preparando para o batismo assistiam. E depois, quando terminava essa parte, eles saíam. Essa parte, então, é uma parte de instrução própria aos catecúmenos. Então, nela tem a epístola, nela tem o evangelho, nela tem o sermão, nela tem também o credo, nos dias de festas e nos domingos, como hoje. Depois começa a terceira parte. Então, voltando à segunda parte ainda, se a primeira parte, a nota dominante foi a humildade, na segunda parte, a nota dominante é a fé, porque a instrução do que Deus revelou aos homens, aquilo que nós devemos saber para podermos chegar a Deus, para podermos salvar nossas almas. É a parte da instrução, da qual faz parte o sermão que está sendo feito neste momento. E depois começa a terceira parte, que é a missa propriamente dita, que é a parte principal, no qual a virtude que vai dominar será a caridade, porque não há maior caridade do que dar a vida por aquele que nós amamos. E a missa não é outra coisa senão a renovação do sacrifício da cruz, portanto da morte de Nosso Senhor, que morreu por nós, e do qual nós vamos falar neste sermão. Então, essa terceira parte, que vai começar logo que o padre terminar o credo, né? Depois do sermão haverá o credo, o padre vai se voltar, vai dizer Dominus Vobiscum, e vai dizer Oremos, e vai começar, e vai ler no missal a antífona do ofertório. Então, essa última parte, dividida ela mesma em três partes. Primeiro, o ofertório, começa com a recitação dessa antífona, e o padre, então, vai preparar a matéria do sacrifício. Ele vai oferecer a patena, sobre a qual está a hóstia, que será consagrada. Depois ele vai botar o vinho no cálice, os acólitos vão trazer o vinho, e vai trazer também a água. Ele vai botar uma gotinha d'água. Essa água representa cada um de nós. Nós devemos estar unidos a Jesus Cristo no seu sacrifício. Devemos fazer uma só pessoa moral com Ele. Jesus é a cabeça do corpo místico, que é a igreja, e nós somos seus membros. Assim como Adão, quando viu Eva, falou: eis o osso dos meus ossos, a carne da minha carne.
Assim Nosso Senhor, quando nos vê também, nós que fomos batizados, nós que fomos unidos a Nosso Senhor, Ele também diz: eis o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Nós devemos ter os mesmos sentimentos que Nosso Senhor. Por isso se põe essa gotinha no vinho e a gota d'água vai se dissolver, vai se tornar vinho, praticamente, e será então a parte do ofertório. Então o padre vai levantar o cálice, oferecer a Deus, vai botar de novo sobre o corporal, vai incensar a matéria do sacrifício, incensando então o cálice, depois incensa o altar, e depois ele vai entrar na parte central, que é o cânon da missa. Então haverá o canto do prefácio, o canto dos santos, e o padre começa o cânon. Esse cânon é a parte mais antiga, mais solene, a mais santa. E dentro do cânon, a parte principal é, evidentemente, a consagração. Ali o padre vai cessar no modo narrativo que precede a consagração, vai botar os cotovelos sobre o altar, vai se inclinar, bem inclinado, e ali vai dizer as palavras da consagração. E logo que ele disse essas palavras, o pão é transubstanciado no corpo, sangue, alma, divindade de Nosso Senhor. Por isso, imediatamente ele ajoelha. Ele ajoelha para adorar. Adorar Jesus Cristo presente ali sobre o altar. Depois ele se levanta, eleva a hóstia, abaixa e ajoelha de novo. E depois ele vai consagrar o cálice da mesma maneira. E assim prossegue o cânon da missa, que é a segunda parte, desta terceira parte. Espero que estejam seguindo bem, não esteja muito complicado. Então teve a primeira parte, que é a preparação, segunda parte, instrução, terceira parte, central da missa, parte principal, que ela é mesmo dividida em 3 partes: ofertório, consagração e depois a comunhão. Por que comunhão? Porque o que Nosso Senhor é, Ele quer que nós sejamos também. Por isso que Ele vem a nós comunicar os seus sentimentos, comunicar a sua ciência, comunicar a sua caridade, para assim como Ele deu sua vida por nós, nós sejamos também capazes de dar nossa vida por Ele. Assim como Ele nos amou, que a gente possa amar também. A comunhão é um ato destinado a nos configurar a Nosso Senhor pela fé, esperança e caridade, mas especialmente pela caridade, porque foi a caridade de Deus que fez com que Ele morresse na cruz, e Nosso Senhor vem a nós para que nós também morramos a nós mesmos e vivamos da vida da graça. Por isso, nessa terceira parte, a virtude dominante é a caridade. Então, após essa breve explicação da missa, passemos ao dia de hoje. O dia de hoje, a Santa Igreja festeja o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, festa instituída pelo Papa Pio XI, para dignificar, honrar esse sangue que é o preço e o selo da nova e eterna aliança. Como todos sabem, os homens viviam na amizade com Deus, mas Adão e Eva pecaram, e pecando romperam essa aliança, essa amizade. E Deus não quis que as coisas ficassem assim. Ele lhes prometeu um Salvador. O que é um Salvador? O que era um Salvador na mente de Deus? Era alguém que ia restaurar a aliança. E então essa aliança que Nosso Senhor veio instaurar foi prefigurada por uma preparação que foi chamada a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Ele já começou a fazer essa aliança com Adão e Eva, pois ele lhes deu a graça. Abel, o primeiro santo da igreja, então recebeu a graça, já estava então beneficiando desta aliança. Aliança significa amizade, aliança significa laço, aliança significa relações cordiais. Ora, essas relações cordiais haviam sido rompidas pelo pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é uma coisa que nos separa de Deus. O pecado é aquilo que constitui o demônio em adversário de Deus. E o homem, quando peca, se torna também adversário de Deus. Quando ele peca mortalmente, ele é inimigo de Deus. Por isso que um pecado mortal basta para que a alma não possa entrar no céu, jamais, a não ser que ela se arrependa, peça perdão e seja perdoada.
Então, essa aliança vai começar a ser preparada quando, no final do dilúvio, quando Noé sai da arca, Deus lhe mostra o arco-íris em sinal de aliança. Dessa aliança que era, por enquanto, uma preparação, uma prefiguração. E quando Abraão foi chamado para constituir um povo que guardaria as promessas. Promessa de quê? Dessa aliança que estava por ser feita, por ser consumada mais tarde pelo Salvador. Então ele vai dar como sinal, que numa aliança sempre um sinal da aliança, a gente assina um documento, a gente erige um monumento, a gente faz algo que é o sinal da aliança. Então o sinal da aliança com Noé foi o arco-íris, com Abraão foi a circuncisão. E já aí o sangue começa a aparecer, o sangue terá uma significação decisiva nesta aliança que será feita por Nosso Senhor. Então, essa aliança com Abraão vai ser renovada por palavras aos seus filhos, Isaac e Jacó. Por isso se diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque é o Deus que fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó e com seu povo, o povo que vai descender de Abraão, que será o povo escolhido, o povo da antiga aliança. Por que antiga? Porque essa antiga aliança não é a definitiva ainda. A definitiva será Nosso Senhor que a fará. Depois virá Moisés. Essa aliança é renovada com Moisés de diversas maneiras. Primeiro pelo sangue do Cordeiro, que é posto sobre o batente das portas, para que o anjo exterminador não matasse os primogênitos das famílias. E assim esse sangue já prefigura o que nós festejamos na festa de hoje. Depois também essa aliança confirmada no Sinai, quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei, e ele então desce do Monte Sinai, e essa sim fica marcado, essa aliança. Ele vai também aspergir o povo e alguns objetos sagrados com o sangue, e assim o sangue reaparece como sinal da aliança. Essa aliança foi renovada com Davi, e foi prometido a Davi que o Salvador nasceria da sua tribo, da sua família, da estirpe de Davi. E então finalmente chegamos a Nosso Senhor. E Nosso Senhor podemos notar que essa aliança tem o nome também de testamento. Testamento só entra em vigor quando morre a pessoa. Por isso, essa aliança, ela só entrou em vigor quando Nosso Senhor inclinou a cabeça e expirou. Naquele momento, entrou em vigor. Por quê? Porque essa aliança, o padre na missa, ele, na hora da consagração, após consagrar o corpo, ele consagra o sangue. E ele diz: este é o cálice do meu sangue, no novo e eterno testamento, mistério de fé, que será derramado por vós e por muitos, em remissão dos pecados. Este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento. Ele diz isso na Quinta-feira Santa. O testamento não estava feito ainda, que não estava feito. Estava feito, mas não tinha entrado em vigor. Quando é que ele entrou em vigor? Quando nós lemos hoje no Evangelho, Nosso Senhor vai dizer: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Naquele tempo, havendo Jesus provado o vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Quando ele expira, entra em vigor o Novo Testamento. Novo e eterno testamento. Nova e eterna aliança. E essa aliança teve um preço, porque quando uma aliança é rompida por algo de grave, para refazê-la, é necessário uma cerimônia, necessário que se repare, né? Se dois países entram em guerra e depois eles querem fazer aliança, é necessário que se passe alguma coisa, que aquele que foi lesado seja ressarcido, que aquele que foi ofendido seja de novo honrado. Então essa aliança teve um preço, e esse preço foi o sangue de Nosso Senhor. E assim, quando Nosso Senhor derrama o seu preciosíssimo sangue, ele sela essa aliança.
E assim como Adão estava no paraíso e Deus lhe enviou um sono. E quando Adão dormia, Deus tirou uma costela de Adão e da costela de Adão formou Eva. E assim também, Jesus Cristo dormindo no leito da cruz, lhe foi aberto o lado por uma lança e dali saiu a Igreja Católica. Assim como Adão não era bom que ele ficasse só, assim também não foi bom que Jesus Cristo ficasse só na obra da redenção. Por isso lhe foi dado a igreja como companheira. E do seu lado, tal como Adão, de Jesus Cristo dormindo sobre a cruz, vai nascer então a Santa Igreja Católica. E a Santa Igreja Católica vai guardar o preço e o sinal dessa nova e eterna aliança, que é a Santa Missa. Por isso que nós somos tão apegados à integridade do rito da missa. Porque o rito da missa, esse rito de sempre, ele é um rito santo. Porque as coisas santas devem ser tratadas com santidade. E a santidade é o sinal mais evidente, mais patente da presença de Deus entre nós. Daí essa necessidade de protegermos esse rito que vem do tempo dos apóstolos, cujas palavras da consagração, diz Dom Guéranger, são sem dúvidas as que São Pedro utilizava quando ele rezava a missa. E assim ele passou a São Lino, que é o segundo Papa, São Lino passou a São Cleto, que é o terceiro, e São Cleto passou ao seguinte, e assim veio até nós. Esse rito foi enriquecido por alguns aspectos, por algumas fórmulas, algumas cerimônias, alguns gestos, e ele está praticamente já terminado, tal como estamos rezando hoje aqui, no tempo de São Gregório Magno. São Gregório Magno foi Papa em 604, então início do século VII. E dali para cá essa missa se manteve desta forma, e São Pio V, ele pediu que se fizesse um trabalho crítico para encontrar as cópias mais autênticas, mais fiéis entre os missais que haviam, para que se pudesse ter o texto mais fiel ao que se fazia no tempo de São Gregório Magno. Então São Pio V não inventou uma missa, ele simplesmente pediu que se fixasse direitinho o que a Igreja sempre havia feito. Então hoje é o dia de nós honrarmos a Santa Missa, essa missa na qual, de novo, é repetida essas palavras que Nosso Senhor falou na Quinta-feira Santa. E não só as palavras que ele disse na Quinta-feira Santa, mas é renovado a sua própria morte. Porque o que é a missa? A missa é a renovação incruenta, isto é, não há um derramamento de sangue, por isso chamada incruenta, do sacrifício cruento da cruz. Cruento por quê? Porque na cruz Nosso Senhor derramou efetivamente seu sangue e sua alma se separou do seu corpo, coisa que não acontece na missa, pois Nosso Senhor está no céu, na glória, Nosso Senhor está ressuscitado, ele não morre mais. Mas apesar de ele não morrer mais, na missa ele renova a sua morte. Por isso que a missa é um mistério. A missa é um mistério, sacramentalmente ele renova a morte de Nosso Senhor. E renovando a morte de Nosso Senhor, ele nos oferece, nos põe não só diante dos olhos, mas ele, como por assim dizer, renova. Assim como ele renovou a sua aliança, não só com Abraão, mas também com Isaac, não só com Isaac, mas também com Jacó, não só com Jacó, mas também com Moisés, não só com Moisés, mas também com Davi. Assim ele renova a sua aliança, não só com os apóstolos, mas também com os sucessores dos apóstolos, e não só com os sucessores dos apóstolos, mas com cada um de nós. Então, a cada missa, Nosso Senhor renova essa aliança. A cada missa ele nos diz: eis aqui o sangue da nova e eterna aliança. Você quer ter aliança comigo? Se una a esse sangue, se una a essa missa, se una a essa morte. Morra espiritualmente ao pecado. E por isso que o demônio tem tanto horror da missa. Por isso que Lutero tinha tanto horror da missa.
Lutero dizia: destruamos a missa e teremos destruído a igreja, porque a missa é o coração da igreja. A missa é o ato de caridade supremo do Cristo Redentor, que nos oferece a sua aliança, isto é, a sua amizade. E é por isso que na missa os anjos estão todos aqui presentes. Os anjos estão aqui para honrar o preço dessa aliança. O preço dessa aliança que é Deus Ele mesmo. Deus feito homem e que se oferece pelo homem para reconciliar o homem a Deus, num ato de humildade, num ato de caridade incompreensível para nós, nem e mesmo para os anjos. Então o demônio, o que ele faz? O demônio faz tudo para interromper a missa. E a Sagrada Escritura nos diz que virá tempo, como diz o profeta Daniel, em que o sacrifício perpétuo será interrompido. Tempos terríveis que são anunciados já pelos tempos que nós vivemos, pois em todos os acontecimentos podemos dizer que há sempre uma trilogia. Há uma preparação, há um trabalho e uma consumação. Há um trabalho que já começou, que para destruir a Santa Missa, e o profeta Daniel nos diz que esse dia virá. E nós devemos então amar tanto mais a missa, que aqueles que virão depois de nós não terão a mesma graça, não terão a mesma oportunidade. Que crime o nosso de assistir distraidamente à missa, essa missa que outros mais tarde correrão, farão quilômetros e quilômetros para encontrá-la e que nós temos aqui ao lado da porta da nossa casa. Então amemos a Santa Missa, amemos essa missa e peçamos a Nossa Senhora, ela que quando viu o sangue do seu Filho derramado, ela que viu o seu próprio sangue, porque o sangue de Nosso Senhor foi formado no seio da Virgem Maria. O sangue de Nosso Senhor não é outra coisa que o sangue de Maria, Maria Santíssima. Nossa Senhora, como toda mãe, olha como é que os outros tratam o seu filho. E, portanto, ela olha bem como é que o padre diz a missa. Ela presta atenção. Ela vai puxar a orelha do padre. Ela vai puxar a orelha dos fiéis também. E não só puxar a orelha, mas ela vai nos dizer um dia: eu dei o meu filho. Aquele sangue que ele derramou, eu derramei também. E você tinha ele à sua disposição para selar a nova e eterna aliança. O que você fez do sangue do meu filho? Então sejamos dignos filhos de Maria, possamos dizer a Nossa Senhora: Mãe Santíssima, eu não sou capaz de rezar uma missa. Eu não sou capaz de assistir a uma missa. Eu não sou capaz de receber a Santa Comunhão, se a Senhora não vier em minha alma, se a Senhora não vier no meu coração, se a Senhora não me ensinar. Pois a Senhora que conhece o seu Filho, eu o conheço tão mal, minha fé é tão fraquinha. Como é que eu poderei tratar coisas tão santas, se a Senhora não vier me ensinar? Toda mãe é uma educadora. As mães são as educadoras do gênero humano. Nossa Senhora é educadora dos católicos. Ela nos educa. Peçamos a ela, então, que ela nos ensine a receber o sangue de Nosso Senhor na Santa Comunhão, onde recebemos o corpo, o sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Que ela ensine o Padre a rezar a missa, que ela ensine a todos nós de viver e de ser fiel a essa eterna, nova e eterna aliança que Jesus selou conosco com o seu sangue na Sexta-feira Santa, e que ela possa ser, como diz o texto da missa, como diz o texto, de São Paulo, que ela seja, da missa também, que ela seja eterna. Assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.